sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, vem de manhã. Ele é Deus de perto. Bênçãos e paz, boa tarde a todos que já estão conectados e aqueles que vão conectar. É um prazer enorme estar falando nesta tarde. Creio, Senhor, que vai ser um tempo poderoso. Já quero agradecer ao pastor Jean, Elisângela e todos que vão se conectar. Aleluias! Nós estamos no bimestre de pastoreio, onde o tema é sobre aliança. E hoje estaremos pautados nesse tema. Amém? Se você quiser conectar, aliás, compartilhar essa live, esse é um momento muito importante de evangelismo, que eu vou fazer isso agora. Amém? Só conectar no seu celular do aviãozinho e você vai compartilhando para os seus amigos. Vamos lá? Hoje meu texto vai estar pautado no livro de Gênesis, no seu capítulo 6 e versículo 17. Eu vou ler com vocês e vocês acompanhem aí de casa, onde você estiver, no carro, no trabalho. Será um momento importante para nós. Vamos lá? Gênesis capítulo 6 e seu versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne, e que há no espírito de vida debaixo dos céus. Está falando dos seres humanos. E tudo que há na terra. Mas Noé, contigo eu estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Amém? Só até aqui. Eu lendo esse texto, eu comecei a viajar um pouco na Bíblia, na palavra do Senhor, e que o Senhor quer falar sobre aliança, sobre pacto, né? Que é o significado de aliança. E o Senhor falou muito comigo sobre esse significado. E eu quero dividir com vocês nessa live da tarde. Que seja um tempo leve, um tempo poderoso, um tempo que a gente venha aprender junto a palavra do Senhor. E que vocês também fiquem livres para dar glória a Deus, aleluias, comentar. É tremendo, esse momento da live, ele tem que ser um momento espiritual, um momento que a gente fique aberto para o Espírito Santo, eu aqui e vocês aí recebendo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Falar de aliança é um tema muito poderoso, e o significado da aliança tem a ver com pacto. Aliança também tem a ver com acordo. Foi tremendo quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, por isso que nós usamos aliança, né? Tem a ver com pacto, tem a ver com acordo. E eu fui puxando um pouco nos originais, no nosso dicionário mesmo, Aurélio. Aliança tem a ver com pacto e acordo. Acordo onde
ambos cumprem seu trato. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como o Senhor é poderoso. Por isso que ele cumpriu o seu trato com Noé. Ele achou graça em Noé. Ele ia acabar com a humanidade, mas ele achou graça. Ele viu o único justo. A palavra de Deus fala. Ele viu graça em Noé. Ele viu que era um homem reto, justo e temente a Deus. E ele nunca foge da tua palavra. E por isso que no versículo 17 ele fala: irei fazer uma aliança contigo, Noé, e você e a sua família estará dentro dessa aliança. Então, não é mais eu acredito que esse momento é oportuno para isso, porque nós queremos que na aliança que nós fazemos com a nossa esposa, com a nossa família e com o nosso próprio Deus, tem um tratado, e ambos faz conforme o trato. Então, se nós estamos casados, nós temos que honrar a nossa esposa, né? Eu como esposo, honrar, né, ela em todos os momentos, ela também, né? Então, assim, por isso que é um trato, um acordo. E aí, olhando isso para o espiritual, Deus também fez esses acordos. E o seu tratado, ele é fiel, ele cumpre a sua palavra. Às vezes nós, como seres humanos limitados, não cumprimos com a nossa palavra. Então, por isso que nesta noite, hoje, nós vamos viajar um pouco na palavra do Senhor. Então, se falando de trato, de aliança, tem a ver com um acordo, tem a ver com um pacto, né? Tem a ver com ambas as partes nesse trato. Em hebraico, a palavra aliança tem o significado de berit, né? Que aparece na Bíblia cerca de 290 vezes, né? Então, quando o apóstolo mesmo fala, quando uma palavra aparece na Bíblia mais de uma vez, ele quer nos doutrinar biblicamente. Então, é isso que acontece. Então, o Senhor tem compromisso com aqueles que têm aliança, amém? E Deus procura homens de aliança, né? Deus, ele no decorrer da Bíblia, você pode olhar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que é onde eu vou me pautar aqui no Antigo Testamento. Você vai ver alguns pactos que o Senhor fez com alguns homens de Deus, né? O primeiro pacto que o Senhor fez de aliança foi com Adão e Eva, né? E a palavra fala que esse pacto, chamado pacto etênico, que é condicionado à vida humana. Então, ele está falando do ser humano Adão, que foi o primeiro pacto que Deus fez, porque ele fala frutificar, povoar a terra. Esse foi o tratado que Deus fez com Adão e Eva. Então, esse pacto é chamado pelo próprio Senhor, condicionado à vida humana, no nosso estado natural. Tem o pacto das obras, né, que é o pacto que foi condicionado ao homem, que teria que obedecer às instruções de Deus, que está em Gênesis 2, versículos 16 e 17, porque Adão representa o primeiro homem, é a primeira aliança, amém? Por isso que vem a segunda aliança, que é o nosso próprio Senhor Jesus. Dentro disso, nós temos a aliança, o pacto que Deus fez com Noé, né? Onde eu leio aqui o texto, Gênesis 6 e 17, onde Deus fez uma aliança com Noé. Também vimos na Bíblia o pacto que Deus fez com Abraão, chama pacto abraâmico, né? E onde Deus confirmou o seu propósito com Abraão, onde está em Gênesis 17, seu versículo 12, onde que ele ia abençoar toda a sua descendência, tudo que é nascido de Abraão, que é onde vem a linhagem do povo de Israel. E também tem o pacto mosaico, que tem a ver com Moisés, onde o libertador, né, de Israel, onde o Senhor também fez um pacto com Moisés. Nós temos também na Bíblia o pacto com Davi, onde o pacto que o Senhor condicionou ao Senhor, dizendo que Davi seria de uma linhagem real, onde vemos que da descendência de Davi nasceu Jesus, né? Por isso que é chamado de filho de Davi. E hoje eu vou pautar aqui em Noé, amém? Porque nós estamos no bimestre de pastores,
que é o nosso pastoreio, onde fala de comunhão, onde fala de família. E aí eu resolvi falar de Noé, porque Noé teve um propósito aqui nessa terra. Ele não só salvou a si próprio, como também salvou a sua família. Então nós estávamos na semana passada falando sobre a cruzada evangelística, onde o nosso tema foi em João 4,35, que fala que os campos já estão brancos para a colheita. E nisso estamos falando de mim, de você, onde que nós cremos que nós estaremos inseridos nesse propósito do Senhor, e também a nossa família. E Noé foi um homem temente ao Senhor, justo, fiel, e ele e a sua família entraram na arca. Entrando na arca significa a salvação daquele momento, daquele que eles estavam vivendo, simbolizando o próprio Cristo. Ali eles conseguiram ser salvos, onde lemos na Bíblia, ficou 40 dias e 40 noites. Então por isso que eu resolvi falar de Noé. Noé teve 3 filhos, onde os seus 3 filhos eram casados e entrou as suas noras. E ali todos nós conhecemos um pouco dessa palavra, onde entrou 7 espécies dos animais, dos machos e fêmeas, e é assim por diante, onde você pode textualizar da sua maneira. Mas eu quero enfatizar da aliança que o Senhor fez com Noé, e como Noé conseguiu convencer os seus filhos. Naquela época, imagine você e eu, você convenceu os seus filhos que viria um dilúvio, onde toda a terra seria exterminada, porque o povo já era rebelde, o povo já não acreditava mais em nada. Você pode imaginar qualquer pecado, pior que seja, que estamos vivendo hoje, 2 vezes mais, porque Deus se revoltou, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Imagine eu e você, tentando imaginar, eu não consigo, mas só que nós estamos vivendo algo semelhante nessa terra. Então Deus fez uma promessa com Noé, e Noé também ele acreditou. Então hoje nós estamos pautados nessa palavra, e eu quero deixar 3 pontos para a gente mergulhar. Todos nós conhecemos um pouco dessa palavra de Noé, mas eu quero deixar 3 pontos que foi fundamental da aliança entre Deus e Noé. Amém? Vamos lá. A Bíblia narra sobre o dilúvio em Gênesis 6, sobre a corrupção do ser humano. Então o Senhor se arrependeu, né? E eu quero falar aqui sobre o primeiro sinal que Noé deu para Deus. Está em Gênesis 6:22, que fala assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe tinha mandado. Poderoso! Eu sinto a presença do Senhor quando começo a falar de algum texto e que toca o meu coração. Eu vejo como um princípio, e aí eu consigo externar isso. E assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus tinha ordenado. Está em Gênesis 6:22. Eu não estou saindo da palavra. Então aqui é o primeiro sinal: obediência. O Senhor está à procura de pessoas de aliança, e aliança tem a ver com obediência. A aliança tem a ver com obediência. Está aqui no livro de Gênesis capítulo 6:22. Eu vou repetir: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe tinha ordenado. Então esse foi um primeiro sinal que eu vejo na Bíblia aqui, se tratando de Noé. Então Noé, o sinal que ele deu para Deus foi o quê? A obediência. Ele ouviu de Deus aquilo que o Senhor queria tratar e qual era o propósito dele. E na primeira instância, imagine você receber uma orientação do próprio Deus para fazer uma arca com seus cumprimentos, onde a palavra fala, mas a primeira coisa que ele fez foi obedecer. Aí ao princípio da obediência. Aliança tem a ver com acordo, como eu estava falando no começo. Aliança tem a ver com de ambos tem um acordo, onde há um tratado. Aleluias! Esse é o pacto do Senhor. Primeira coisa que Noé fez foi obedecer. Aí a palavra, ele começou a caminhar na revelação da palavra. Em Gênesis 7:5 fala: e fez Noé
conforme tudo o que Deus tinha ordenado. Então, em Gênesis 6, 22, ele obedeceu e ele continuou a obedecer a palavra. O Senhor foi dando a instrução para ele. Em Gênesis 7, 5, a palavra de novo vai enfatizando: e fez Noé conforme tudo que o Senhor tinha orientado. Então nós estamos vendo aqui que não era um homem justo, temente ao Senhor, temente aos propósitos do Senhor. A palavra de Deus fala que ele andava com Deus, ele caminhava com Deus. Então nós estamos falando de uma obediência de um homem que andava com Deus e ouvia Deus. Aleluias! É tremendo quando nós entendemos que há quantos mil anos atrás o homem recebeu uma direção do próprio Senhor e ele submeteu essa palavra. E nos dias de hoje é muito difícil a gente caminhar nessa palavra. Eu confesso para você, eu estou inserido nessa palavra. É muito difícil você caminhar numa aliança que onde ambos têm um acordo e, cara, às vezes ambos desfazem esse acordo, mas faz simplesmente por não gostar, por simplesmente não achar certo, por simplesmente não concordar para alguma coisa. Eu estou falando de nós, um ser natural, e onde nós estamos falando de um Deus que faz uma aliança com nós e ele não quebra a sua aliança. Eu estou falando do próprio Deus, quando ele dá a direção para nós, para que a gente caminhar na tua palavra, porque quando ele tira nós do lamaçal do pecado, ele faz uma aliança com nós. É nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido espiritual. Quando a gente caminha na palavra do Senhor, e muitas das vezes a gente desvia, e a palavra de Deus fala: você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, caminhar o foco, caminhar num propósito que o Senhor colocou. Então muitas das vezes a gente acaba quebrando a aliança com Deus. Pô, como assim? Como que eu estou quebrando a aliança com o Senhor? Se o Senhor manda fazer algo, a gente não consegue cumprir ele, nós estamos quebrando a aliança. Aqui a palavra do Senhor fala que Noé obedeceu tudo que o Senhor tinha orientado. Então eu estou falando só apenas da palavra do Senhor, amém? E em Gênesis 7,5 fala sobre isso. Um segundo sinal fala da obediência, da comunhão com o Senhor. Então Noé tinha comunhão com o Senhor. A palavra de Deus fala que em Gênesis 6, essas são as gerações de Noé. E Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. Aleluias! Não tem como você andar com Deus e não ter comunhão com Ele. Amém? Não tem como a gente andar com o próprio Deus e não conhecer do próprio Senhor. Então a própria palavra fala assim, que Noé andava com Deus. Como que deve ser isso? É no espiritual, amado. Nós estamos falando de um ser espiritual, falando com um ser natural, um ser humano. Mas aqui a palavra deixa bem claro que Noé era perfeito, justo. Aleluias! E em suas gerações, Noé viveu 950 anos. Dá para entender? Ah, tudo bem, o ser humano hoje consegue viver no máximo 110 anos, mas nós estamos falando com um homem que na própria Bíblia fala que ele viveu 950 anos. Muitos historiadores falam que não é tudo isso, mas nós temos que ficar na palavra do Senhor. Imagine um homem que andou com Deus, temente ao Senhor, e viveu tudo isso. Então ele deixou um princípio para nós aqui: quanto mais andarmos com Deus, nós vamos viver mais de Deus. Quanto mais andamos com Deus, mais vamos ter comunhão com Deus, e vai trazer vida de Deus para nós. Aleluias! Louvado seja o seu nome. Então em Gênesis 7 fala assim: entrou na arca, e ele com seus filhos e a sua família, e as suas mulheres, que as suas noras, né? E seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Aleluias! No texto fala que aqui quando Noé entendeu a revelação da palavra, ele caminhou pautado na palavra, e toda a sua família, ele convenceu toda a sua família. Primeiro, ele obedeceu a palavra. Segundo, ele teve comunhão com a tua palavra. E terceiro, ele foi justo e fiel ao Senhor. E assim aconteceu. O Senhor se agradou de Noé. Em Gênesis 9 fala que
Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra, povoai abundantemente a terra, multiplicai nela. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Aleluias. Aqui no versículo, no capítulo 6, no capítulo 7, fala que entrou Noé, os seus filhos, a nora, somente eles. E o Senhor deu uma ordem: multiplicai, frutificai, povoai a terra. Aleluias. Então, quando nós temos uma aliança com o Senhor, o próprio Deus dá uma ordem: frutificai. Tem a ver com autoridade, tem a ver com submissão, tem a ver com direção. Vai lá, povoai a terra, faz conforme a minha palavra. E ali o Senhor estabeleceu uma aliança com ele, um pacto com ele. Aleluia. E esse é o sinal da aliança que eu ponho entre mim e vós, e toda a alma vivente que está convosco, por gerações e gerações. Aleluias. É tremendo quando a gente começa a mergulhar na palavra do Senhor e entender como o Senhor tem tratado esse chamado, como o Senhor tem tratado conosco sobre a aliança. Aliança não é fácil. Aliança e caminhar pautado na aliança. Não vou falar para você que a gente muitas vezes desliza um pouco, às vezes deixa de cumprir algumas coisas, mas o Senhor ele é fiel, o Senhor ele perdoa, o Senhor sabe, ele examina nosso coração e ele sabe a intenção que há nele. Então, quando a gente submetemos a palavra, entendemos que estamos debaixo de uma palavra e a palavra que o Senhor colocou para o nosso coração e caminhamos nela, o Senhor vem e nos abençoa. Amém? E o Senhor fala na tua palavra que Ele vai fazer uma aliança, não só comigo, mas com a minha família e com todos, em gerações e gerações. É assim que nós temos que crer, meu irmão. É assim que nós temos que crer. Não só nós, não só eu, em si, nós, toda a nossa família serão inseridas nesse processo, estarão embaixo dessa aliança, e assim a gente vai convencer a nossa família, porque o único que deve ser adorado, o único que deve ser exaltado. Amém? E eu quero encerrar aqui, falar sobre o pacto da nova aliança, onde tem a ver com Jesus de Nazaré, onde o homem se tornou o templo do Espírito Santo, onde Cristo, inserido em nós, nós conseguimos ter uma aliança eterna. E agora Deus revelou o seu Filho em nós, e através da cruz do Calvário Ele morreu por nós, o seu sangue derramado, e através de Jesus nós conseguimos ter uma aliança com Deus. Então todos nós estamos inseridos nessa aliança. Amém? O Senhor tem as suas maneiras de trabalhar. Nós entendemos que tudo que o Senhor faz tem o seu propósito. Então o Senhor não faz nada por acaso. Desde a época de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi e do próprio Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, aonde que através de Jesus a gente conseguimos ter a nossa direito de acesso a essa aliança. Aleluias! Louvado seja o seu nome, Deus poderoso. Então, onde que eu quero deixar enfatizado aqui? Primeiro ponto, Noé foi obediente a Deus. Aleluias! Vimos aqui que Noé foi obediente em tudo que o Senhor falou, ordenou, ele cumpriu. Segundo, Noé foi justo. E terceiro, Noé andava com Deus, comunhão com Deus. E é isso que nós precisamos, ter comunhão com Ele, para assim a gente continuar caminhando na aliança eterna. Amém? Louvado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu quero já agradecer a todos que estão conectados e todos aqueles que vão se conectar durante esse período que vai ficar gravado. Senhor, nós temos uma aliança contigo, Pai. Nós queremos permanecer nessa aliança, queremos estar inserido nessa aliança, Senhor,
conforme você fez uma aliança com Noé, e ninguém ficou de fora daquela arca. A sua família estava inserido naquela arca. Senhor, então em nome de Jesus, Pai, que eu e a minha família e meus familiares sejam inseridos nessa aliança, Senhor, nessa aliança eterna, nessa aliança com o Senhor Jesus, Pai, que possamos caminhar e ninguém, Senhor, vai ficar de fora. Ninguém, Senhor. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, e declaro, Senhor, através dessa palavra, Senhor, como o Senhor não deixou ninguém de fora, porque o Senhor fez uma aliança com Noé e seus filhos, suas noras, todos aqueles que ouviram a palavra, que foi a sua família, não ficaram de fora. Oh, aleluia! E eu quero orar, Pai, nessa tarde, para todos que estão conectados, em nome de Jesus. Pai, estabeleça, Senhor, pessoas com aliança, Senhor, uma aliança com o Senhor. Pai, estabeleça pessoas com aliança, a sua santa palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor, a tua palavra revelada. Senhor, quero orar pelos casais, Pai, os casais de pactos, Senhor, em nome de Jesus, casal de pacto, Pai, que o Senhor venha abençoar, que é através do casal, Senhor, que traz vida, é através do casal, Senhor, que os filhos vão caminhar na palavra. Senhor, quero orar pelos pais que estão em aliança com o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, filhos aliançados à tua palavra, Senhor, filhos que estão pautados à tua palavra. Oh Deus, abençoe, Senhor, alcance, Senhor, os nossos filhos, Pai, aqueles que ainda estão engatinhando na fé, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, Pai, pessoas que ainda precisam conhecer, Deus, em nome de Jesus, Pai, alcance, Pai, aqueles que têm genros e noras, aliançado, Senhor, Pai, pautado na tua palavra, em nome de Jesus, Pai, discípulos de aliança, Pai, discípulos que têm alianças com seus pais biológicos, com seus pais espirituais, pessoas que estejam aliançadas com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, Senhor, eu quero orar pela vida de todos, Pai, que o Senhor venha alcançar a vida de cada um de uma forma sobrenatural, que essa aliança, Senhor, venha alcançar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o seu nome. Quero agradecer a todos que ficaram conectados nessa tarde, nessa rápida palavra, uma palavra que o Senhor colocou, mas é uma palavra que tem pautado, que aliás, que o Senhor tem falado atualmente, é uma aliança com Ele. Então, devemos estar firmes, Senhor, devemos estar caminhando na palavra do Senhor, continuamente. Não podemos vigiar, não podemos deixar de vigiar, não podemos cansar, porque nós sabemos que o Senhor vai cumprir a tua palavra, e eu creio nisso, em nome de Jesus. E vocês que estão aqui na Zona Leste de São Paulo, estão aqui próximo da cidade de Tiradentes, hoje será a nossa ceia oficial. O primeiro sábado do mês é onde é a nossa ceia, e você é o nosso convidado especial. Vai começar às 20 horas. Fica aqui no antigo Conexão Urbana, depois do Negreiros, na estrada de Guatemi, 3.825. Você e a sua família, será uma honra nós recebemos vocês aqui, em nome de Jesus. E amanhã também tem o nosso culto da família, que começa às 9 horas da manhã. E você é o nosso convidado especial. Amém? Que o amor do Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e seja não só hoje, mas com todos sempre. Amém? Aleluias.